Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula eu vou mostrar para vocês o relatório de teste. Pessoal, então na aula passada a gente viu como testar a nossa estratégia, né? A gente executou um teste visual, lembrando que a gente fez essa configuração aqui dos dados, certo? E ele gerou esse resultado de teste aqui, ok? E perceba que ele gera aqui na aba teste de volta, né, backtest, esse relatório aqui. Então nessa aula a gente vai entender esses dados aqui, ok? E vou até deixar essa janela aqui de testador de estratégia um pouco maior para a gente ver todos os dados. Eu vou entrar aqui no site do MetaTrader, porque aqui a gente consegue ver a documentação do testador de estratégias e a gente consegue ver informações também a respeito do relatório. Então, novamente, eu vou mostrar para vocês aqui onde eu entrei. Então, eu vim aqui, ó, testador de estratégias. Tá? E aqui tem um link, testador de estratégias. E aqui nesses links no lado esquerdo, a gente tem aqui relatório de teste. E aqui ele mostra o que significa cada informação que está aqui no relatório, ok? Então eu vou mostrar para vocês, ó, a primeira informação que ele mostra aqui, ó, a qualidade do histórico. Ele mostra uma barra, né, contendo uma coloração esverdeada, e ele mostra aqui que está com 80% da qualidade. 98%, desculpa. 98% é uma qualidade de histórico satisfatória, tá? Geralmente fica 100%. Mas 98% é uma qualidade satisfatória. Quando ele atinge um valor menor que 50%, geralmente essa barra aqui fica vermelha, ok? Depósito inicial, ele coloca aqui, só um minutinho, depósito inicial, ele deixa aqui com o valor de 3.000, tá? Aqui em cima tem as barras, a quantidade de candles, né, que foi utilizada no teste. Foi de 785, no caso do nosso teste, né? Aqui no meio tem tickets, quantos tickets foram gerados nesse teste, e aqui quantos ativos foi testados. No caso aqui a gente só testou um ativo, né? A gente só testou o índice Bovespa, né? Na verdade o mini contrato do índice. Aqui o depósito inicial foi de R$3.000, certo? E aqui a gente tem as informações do nosso lucro, tá? Então a gente tem aqui o lucro total, né, o lucro líquido total, aqui a gente tem o lucro bruto e aqui a perda bruta, né? Então a gente teve um lucro bruto de 2.699, uma perda bruta de 1.663, totalizando aqui um lucro líquido total de R$1.036, ok? E aqui a gente tem os rebaixamentos, né, que a gente chama de drawdown, que nós temos tanto os rebaixamentos do saldo quanto do capital. Lembrando aqui no gráfico que a gente consegue ver também tanto o saldo, né, que está mostrado aqui em azul, quanto o capital que está representado aqui na linha verde, né? Então aqui a gente tem o rebaixamento do saldo e os rebaixamentos do capital. E nós temos 3 tipos de rebaixamentos: o absoluto, o máximo e o relativo. Aqui no capital a mesma coisa, o absoluto, o máximo e o relativo. Tá? E para a gente entender o que significa o absoluto, o máximo e o relativo, a gente pode consultar aqui o site. Vou voltar aqui no site do MetaTrader, ele tem a descrição de cada uma dessas informações aqui, ó. O absoluto ele diz o seguinte, ó, a diferença entre o valor do depósito inicial e o valor mínimo abaixo do depósito inicial. Ou seja, é o valor que ele ficou negativo em relação ao depósito inicial, ok? E aí você tem o valor absoluto tanto do saldo quanto do capital líquido, ok? A gente tem também o drawdown aqui máximo, né, do saldo e o drawdown máximo do capital líquido. Então, voltando aqui no site, a gente tem a informação aqui em relação ao drawdown máximo, né,
que aqui a descrição é a seguinte: maior queda do saldo entre o máximo local seguinte e o mínimo local, ok? Na moeda de depósito. Tá? E o do capital líquido é a mesma coisa, ok? E aqui a gente tem também o rebaixamento relativo do saldo e o rebaixamento relativo do capital líquido. Voltando aqui no site, o rebaixamento relativo, aqui, maior queda do saldo entre o máximo local e o próximo mínimo local, ok? E aqui inclusive ele mostra até como que ele faz o cálculo aqui, né? Ele mostra o exemplo de cálculo, ok? Então esses são os 3 tipos de rebaixamento que a gente tem. Ele mostra tanto em reais quanto em porcentagem, ok? Aqui nós temos o fator de lucro, tá? Que o fator de lucro ele é uma relação entre o lucro bruto e a perda bruta, tá? Se você vir aqui dividir o lucro bruto com a perda bruta, você gera esse indicador aqui, tá? E a gente tem o fator de recuperação também. O fator de recuperação ele é o lucro líquido total, dividido pelo rebaixamento máximo do capital líquido, ok? E ele mostra, vamos recorrer ao site aqui, ó, fator de recuperação. Esse indicador reflete o risco da estratégia e de cuja soma o expert arrisca para receber o lucro, tá? E aqui a gente tem esse AHPR e o GHPR, que são a média aritmética e a média geométrica, ok? Então a média aritmética é a alteração na mudança aritmética dos fundos por cada operação, enquanto que a média geométrica mostra quantas vezes, em média, o capital é alterado no resultado de cada operação. Então você também tem esse indicador aqui, tanto em pontos quanto em porcentagem. Ok? E aqui do lado a gente tem o retorno esperado, tá? Que é o payoff. Esse retorno esperado é quanto que em média, quanto cada operação retornou, no caso aqui em reais, tá? A gente tem o índice de Sharpe também, ele mostra aqui o valor. A gente tem essa correlação LR aqui, que ele mostra. Vou mostrar aqui no site. A correlação LR, ela mostra, na verdade, o nível de variabilidade da sua estratégia, né? Se ela variou muito, né, de um ponto a outro, se ela foi muito volátil nos resultados, quanto mais volátil, mais próximo de zero esse indicador fica. E quanto mais próximo de 1, significa que a variabilidade dela foi menor. Então, nesse caso aqui no nosso teste, o indicador aqui, a correlação de LR, ela está mais próximo de 1, né, 93, significa que ela não teve uma variabilidade muito alta, tá? Mas lembrando que nós fizemos o teste de julho até o momento atual, tá? Então, a gente precisa também fazer um teste num período maior para a gente testar nossa estratégia e para ver se ele performa bem em outros períodos e tempos históricos, ok? Voltando aqui, a gente tem um nível de margem, tá? Esse nível de margem aqui, ó, é o nível de margem mínimo em porcentagem fixado para um período de testes. E a gente tem esse Z scores aqui, que é o Z pontuação. Esse Z pontuação, ele faz a probabilidade de correlação entre negociações, ok? E aqui tem o resultado do onTester, que o resultado do onTester é o valor que retorna a função onTester ao expert, tá? No resultado do teste. Corresponde à escolha do critério do usuário durante a otimização. Tá? E aqui embaixo a gente tem algumas informações em relação aos números de negociação. Aqui. Então a gente tem aqui, total de negociação foi 67 negociações,
tá? Então a gente tem posições vendidas em porcentagem. A gente tem tanto o número de posições vendidas, né, que foram 26 posições vendidas, e a porcentagem de 57,69% das posições então vendidas, e as posições compradas foram de 41 posições compradas, totalizando aí 60,98% das posições compradas. As ofertas totais foram de 134, negociações com lucro foi de 40 posições com lucro, totalizando 59%, e negociações com perdas foram de 27 posições, totalizando 40% das negociações, ok? E aqui a gente tem aqui o maior lucro da negociação foi de R$ 189,00 e a maior perda na negociação foi de R$ 71,00. Foi o maior prejuízo que a gente teve numa negociação. A média de lucro da negociação foi de R$ 67,47 e a média de perda na negociação foi de R$ 61,59. Perceba que a média aqui de ganho e de perda é próxima, né? E aqui a gente tem a máxima de ganhos consecutivos. Então, a máxima de ganhos consecutivos foram de 5 ganhos consecutivos, totalizando R$ 439,00. E a máxima de perdas consecutivas foi de 3 perdas consecutivas, totalizando R$ 180,00 negativos aqui, ok? E a média de ganhos consecutivos foi de 2, tá? E a média de perdas consecutivas foi de 1, ok? E aqui embaixo a gente consegue ver alguns gráficos, tá? Que também são interessantes. A gente consegue ver, por exemplo, a entrada por horário, ou seja, por esse gráfico aqui a gente consegue analisar que o horário que o robô mais entrou foi entre as 13 e 14 horas, né, ó, e o horário que ele menos entrou foi às 15 horas, né. Entrada por semana também, nos dias da semana. Então o horário que ele mais entrou aqui foi de quinta-feira, e o dia que ele menos entrou da semana foi de terça-feira. Aqui também a gente tem as entradas por mês, né? Perceba que o mês de outubro foi o mês que ele mais entrou, totalizando 29 entradas aqui, e o mês que ele menos entrou foi o mês de novembro. Lembrando também que a gente, o nosso teste, não pegou todos os dias de novembro e também não pegou todos os dias de julho. Talvez por isso aqui as entradas do mês de novembro e de julho totalizam os menores dias de operações aqui, tá? Nós temos aqui alguns gráficos também de lucro e perdas por hora, também é um gráfico bastante interessante. Perceba aqui que às 9 horas é o horário que ele mais obteve lucro, né? Das 9 às 10, e o horário que ele mais obteve prejuízo foi o horário das 17 horas. 17 horas aqui e o meio-dia foi o horário que ele mais teve prejuízo, tá? E também aqui o lucro e perdas por dia da semana, então todos os dias aqui, com exceção da terça-feira, ele obteve lucro, né? Segunda ele obteve lucro, quarta, quinta e sexta, e terça-feira ele obtém, a média dele é de ter prejuízo, ok? E aqui também a gente tem um gráfico pelos meses. Então, em julho ele obteve lucro, agosto obteve um lucro, setembro ele obteve um prejuízo, outubro ele também obteve lucro e novembro o robô também obteve lucro, ok? Esse gráfico aqui de correlação também é um gráfico bastante interessante para a gente entender, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o significado dele aqui no site. Tá? Perceba que aqui no site tem todas as informações a respeito dos gráficos que eu acabei de mostrar para vocês lá, tá? E aqui, ó, esse diagrama aqui de distribuição de lucros, IMFE, a descrição é a seguinte, ó, no diagrama, as posições na área MFE, né, tamanho máximo do lucro potencial, observado durante a retenção da posição, lucro, estão representados por uma distribuição de pontos.
Ou seja, esses pontos aqui representam os lucros, ok? O valor de ambos os eixos estão na moeda do depósito. Assim, para cada posição, vemos não apenas o valor de lucro adquirido, incluindo os swaps, ao longo do eixo Y, mas também o lucro máximo possível, no tempo de vida da posição. O que é interessante a gente observar aqui, pessoal, é que ele tem uma reta linear, e essa reta linear, aqui nessa última frase, ele fala que uma aproximação do método de quadrados mínimos ideal da reta deve estar em um ângulo de 45 graus. Tá? Isso mostra um robô com uma performance ideal. Seria ele obter essa reta aqui com um ângulo de 45 graus. Tá? Isso mostra que o nosso robô ele não é performático. Tá? E como eu disse, né, como eu venho batendo nessa tecla, o nosso robô ele foi criado mais com o fim didático do que com o fim de performance, né? Apesar dele ter dado um lucro aqui de R$ 1.663 nesse período de tempo, eu insisto que a ideia dessa estratégia aqui ele é mais a fins de didático, né? Para a gente ver as entradas dele acontecendo do que pensando na performance, ok? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é que a gente consegue gerar esse relatório aqui e a gente consegue exportar tanto para XML quanto para HTML. Eu vou exportar ele aqui para HTML e vou mostrar para vocês os dados que ele mostra no formato HTML. Vou deixar com esse nome mesmo e vou gerar aqui também na área de trabalho. Vou salvar aqui. Ele já vai abrir aqui no meu navegador. Ele salva alguns arquivos no diretório que você pediu para salvar, ok? No caso aqui eu pedi para salvar na minha área de trabalho. E assim que salvo, ele já abre no navegador. E aqui ele tem os mesmos resultados que a gente obteve lá no MetaTrader, né, com algumas informações adicionais de outras abas inclusas nesse relatório. Inclusive aqui ele mostra o gráfico, né, nesse mesmo relatório. Ele mostra também, é interessante aqui ver, que ele mostra todas as posições, né, compradas e vendidas do que o robô entrou. Tá? Ele mostra aqui, inclusive aqui embaixo, o saldo final, né? Que foi o profit aqui de R$ 1.036. E com isso aqui você consegue auditar e ver posição por posição que o robô entrou e ver a performance dele, ok?